Olá, seja muito bem-vindo a esse programa que está sendo feito com muito carinho para você. E nós temos aqui como objetivo auxiliar você na disciplina com os seus filhos. Você tem dificuldade? Não se sinta sozinho. Todo mundo tem essa dificuldade e a gente está aqui de alguma forma para auxiliar você com isso. Este programa aqui, ele é uma parceria entre a Igreja Cristã da Família, junto com o Ministério de Formação Acadêmica e o Centro Renovo de Educação, com o Pode Crer. Então, tudo isso, o pessoal se juntou com muito amor e carinho para auxiliar você, papai e mamãe, nessa vida maravilhosa da paternidade, da maternidade. Então fica aqui com a gente, pega alguma coisinha para você ir comendo, senta aqui, fica à vontade nesse bate-papo aqui, porque nós queremos aqui abençoar o seu coração. Lembrando também que esta aqui é uma série de educação em foco. E vocês não já viram aqui a presença de alguém, mas eu não tô sozinho. Eu tô aqui com a Juliana, tô também com a Aline e com a Adriana. Então vou deixar elas se apresentarem aqui para vocês saberem mais a respeito delas. Olá, tudo bem? Eu tenho como primeira formação, então, na área da educação. Me formei em pedagogia, trabalhei por 15 anos em colégios, investindo nessa área realmente educacional. Porém, eu senti falta aí de uma formação mais específica na área do comportamento. Foi quando eu decidi ir para a área da psicologia. Hoje, já há um tempo formada na área da psicologia clínica, meu maior público e alvo de atendimento são crianças e adolescentes e, consequentemente, a orientação parental. Então, espero poder contribuir com você, família, nesse processo tão difícil que é a educação. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu primeiro ministério é a maternidade, sou mãe do Felipe e da Laura, sou pedagoga, né? Durante um tempo gostoso estive dentro de sala de aula como professora, depois para a coordenação e hoje estou à frente da direção do Centro Renovo de Educação. Primeiro é uma alegria, né, poder estar aqui, né, com essas mulheres maravilhosas, né, falando de um tema tão importante, né. Meu nome é Adriana, eu sou mãe do Pedro e do Samuel, né, que estudam aqui no CRE e também sou pastora da Igreja Cristã da Família. Nós também trabalhamos, eu e a minha casa, nós trabalhamos com Ministério de Louvor e Adoração, então somos atuantes nessa área. Também trabalhamos com acompanhamento de jovens, adolescentes, famílias. Então, é uma alegria estar aqui. Muito bom. Gente, nós temos algumas perguntas, nós preparamos algumas perguntas para elas. Você vê que o time aqui é muito especial, você vai ser muito abençoado aqui. Então, a primeira pergunta que eu tinha aqui para fazer, aproveitar você, Ju, hoje em dia, dizer não para o filho, muitos pais têm medo de dizer esse não, porque tem receio que pode afastar, pode até traumatizar. Como você enxerga isso? Como a gente pode lidar com essa situação? Eu falo que hoje o desafio da educação é muito grande, né? Porque a gente tem muitas informações. Então fica difícil para as famílias se nortear qual o certo, né? Qual o limite do sim e do não. E eu entendo que hoje o principal foco seja realmente a gente olhar o contexto de educação, valores e princípios da família. Então, o porquê dizer não com esse comportamento respectivo? É para que ele se livre de um perigo? É para que ele esteja seguro? É para que eu esteja cuidando dele no ambiente que ele está? Então, o primeiro objetivo que a família precisa entender é o porquê que eu vou dizer não em momentos específicos. Perfeito. Eu, como marido de uma professora, e alguns aqui sabem muito bem, inclusive a Profran, né, do CRE, e também minha mãe era professora. E eu vejo que muitos pais, às vezes, eles dão uma liberada ou questionam o professor e com esse receio de dizer não. Aline, você enxerga alguma coisa isso na questão da escola, dos pais terem esse receio de, né, vai traumatizar meu filho, de proteger mais e acaba até prejudicando a vida deles? Então, fica muito claro para nós, educadores dentro de sala, o contexto familiar de cada criança, né? Então, vem muitos questionamentos. Por que que você disse não, né? Por que que não permitiram determinadas questões? Eu costumo falar que o não, ele protege muito mais, né? Ele vem para proteger muito mais a criança do que outra coisa.
né? Então, eu falo que a aliança entre família e escola, dentro desse contexto, é muito importante. Ele precisa entender qual é o papel da escola dentro desse não para a criança, né? Então, precisa primeiro família e escola entender o porquê dessa questão. Os pais têm medo de que o filho se frustre, né, hoje em dia. Sim, tem muitas questões aí. São gerações diferentes. O não que eu recebi, eu não quero dizer para o meu filho. Tem muitas questões. Mas especificamente na escola, o que a gente percebe é que esse não incomoda para a família. Então, precisa ficar claro. O diálogo, a comunicação nesse ponto, né, diante de escola e família, é fundamental, né? Por que a criança teve que esperar o momento certo da brincadeira, porque naquele momento que a criança quis determinado objeto não foi possível, por que foi dito não. Então, é uma parceria, precisa ficar claro entre escola e família por que deste não, né? Por que a criança aqui, de fato, ela vai ouvir? E como educador, nós não temos problema nenhum em colocar para a família que é para protegê-la, é para que ela cresça, né? Então, o ambiente escolar, ele proporciona muitos nãos. E é que hoje em dia também eu vejo que muitos pais, eles acham que o não é um não amor. Né? Exato. Se eu disser não pro meu filho, né, eu não estou Exato. amando ele, né, Adri? Às vezes o pai ele fica com esse receio, não só na questão da escola, às vezes está no shopping. Sim. E aí a criança quer um brinquedo, né? E aí a criança quer tanto aquele brinquedo, mas o pai sabe que tem aquele boleto que vem um pouquinho mais alto, né? E aí, se eu disser não pro meu filho, ele não vai se sentir amado. E existe esse mito de que o não é não amar. E como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente ajuda a criança a discernir que um não também é um amor? Eu acredito que a gente precisa desenvolver tanto em nós como pais, quanto na criança, a questão do amor, né? Então, às vezes na correção dos meus filhos mesmo, ai mãe, mas você não fez ou você não deixou. Eu falo, filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Perfeito. Esse não é porque eu te amo e porque eu me importo com você. Porque eu não vou dizer um não, eu não vou corrigir uma pessoa na rua, uma criança que eu não conheço. Porque ele não é meu filho. Às vezes o filho vem e fala assim, mamãe, já aconteceu comigo. Papai, sim, mas fulano de tal faz. Exatamente. Né? Mas na casa dele funciona assim, mas na nossa casa, como eu te amo. Então, esses são os valores da nossa casa. Perfeito. Então, na nossa casa, isso vai funcionar assim. Porque eu te amo, eu te corrijo. Porque até mesmo a gente tem, como pais, aquela falsa impressão de que o não ou a disciplina a gente vai ser menos amado ou vai entender como um desamor. Mas é justamente o contrário, porque é aquela coisa, né? Se você diz o não, porque você disse o não. Se você disse o sim, tá vendo? Você nunca se importou comigo, porque você me deixava fazer aquilo que eu queria. Sempre vai ter essa balança. Então, é melhor você seguir a palavra do Senhor que diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E que o não, ele realmente poupar de sabores, né? E eu sempre falo assim, filhos, eu estou corrigindo, eu estou falando não porque eu estou criando homens. Isso. De valores, que vocês vão ser homens segundo o coração de Deus. Então, eu estou corrigindo você agora, para que quando você crescer, você seja um homem segundo o coração de Deus. E tem um ponto importante nessa fala toda, que eu acho que é a demanda das famílias hoje, que é por conta de toda essa necessidade, dessa correria, desse excesso que a gente tem aí de trabalhos, de necessidades e tudo mais, que falta um pouco esse tempo de qualidade em amor. Perfeito. Né? Então, o sentar para brincar, um jogo de tabuleiro, um passeio em família. Então, as famílias, os pais se sentem muito culpados em ter que corrigir, porque o único momento de acesso que tem, às vezes, é no não. Né? Então, assim, quando a Adriana coloca essa questão da correção em amor, é entender que o amor não está só na correção.
Ele tá no abraço, ele tá numa refeição bem preparada, ele tá no levar ao colégio, ele tá no tempo de sentar junto, no dar uma risada num momento descontraído. Só que as famílias têm ficado com esse tempo escasso. E aí só sobra, aí eu ouço bastante as famílias dizerem assim, mas eu só vejo ele à noite e eu vou brigar. E eu vou falar não, e eu vou punir, então deixa pra lá. E aí a gente tem visto aí a dificuldade disso. Eu acho que esse tem um cerne onde os filhos acabam vendo os pais como um farol, um sinaleiro, né? Vermelho, amarelo e verde. Ou seja, eu vou perguntar para ele se eu posso... Então, não olha com aquela figura fraterna, amorosa, que é justamente esse tempo de qualidade. Eu vejo na minha casa como pai, com a Letícia, minha filha, eu estou com ela brincando. Às vezes eu chego super cansado, exausto, e ela vem e fala, pai, vamos brincar aqui de quebra-cabeça? E eu falo... Vamos lá. Assim, eu não tô com a menor vontade, mas eu extraio o máximo de amor ali por duas coisas. Porque eu sei que isso é importante emocionalmente para ela, na construção dela como pessoa, e também no sentido de que isso aqui vai passar. Vai chegar uma hora que ela vai parar de me pedir para brincar com ela. Então eu vou aproveitar ao máximo isso. Porque quando eu construo esse relacionamento íntimo de qualidade, quando eu corrijo ela ouve com muita qualidade. Não, meu pai, esse que está me dizendo não agora, é o mesmo que me disse sim no abraço. É o mesmo que me disse sim para passear. É o mesmo que me disse sim quando eu estava cansado. É o mesmo que me disse sim para descer do palanque de homem adulto responsável por pagar boleto para fazer caretas e brincadeiras. Então eu acho que isso torna o sim ou não, ela consegue ver esse amor. É interessante também, isso que você está falando, que às vezes nós precisamos lembrá-los disso. Porque na hora do não, é aquele, né? Os leõezinhos se levantam, né? Sim. Mas você nunca, né? Gente, eu tenho filhos, tá? De verdade, filhos reais. Então, eu não sei como são os seus, mas os meus são reais. Então, é aquela coisa, mas você nunca... Falo, não, pera, para tudo. Não, eu nunca. Lembra que a mamãe fez isso, que o papai fez isso, que nós paramos tudo, que a gente poderia ter feito assim, 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 mas nós deixamos tudo para estar com você, para te dar esse tempo. Então, uma coisa que a gente estava conversando, eu e o meu esposo em casa, acho que inclusive ontem, eu falei assim, nós precisamos nos lembrar o tempo todo que a criança é ele. Isso. E o adulto sou eu. Exatamente. Eu preciso lembrar para minha carne, para Eva que habita dentro de mim. Sim, eu preciso lembrar para as minhas emoções que eu sou a adulta da história. Isso. Perfeito. Mesmo quando a birra acontece, quando aquele, né, o leãozinho se levanta, eu preciso falar assim, calma, respira. Eu sou a mãe. Eu sou a adulta. Ah, mas eu tô cansada. Ah, mas ele não vê o que eu faço. Ele não vê o sacrifício que eu tô fazendo por ele. Mas ele é criança, ele não vê. E talvez ele só vá ver depois que ele tiver os dele, Exatamente. né? A criança, né, virar adulto, tiver suas responsabilidades. É algo que, assim, é uma luta diária, até mesmo com a nossa sociedade, onde é o meu bem-estar que interessa. Sou eu. A maternidade, a paternidade é justamente isso, não eu, e sim para ele, né? É você abrir mão de si mesmo, né? Fazer como o próprio Cristo, né? Abrir mão de você em favor do teu filho, né? Então, é uma contracultura, né? Que a nossa cultura tem imposto para nós. Por isso que a gente precisa lembrar todos os dias, eu sou o adulto, ele é a criança. Nós precisamos auxiliar a cabecinha, porque é um cérebro em desenvolvimento, que cientificamente vai até os 25, né? Então, a gente precisa lembrar... Isso é muito importante que você disse, Adri, porque às vezes a gente esquece, fala assim, nossa, mas você não vê... Ou aquela famosa frase, a sua mãe não é empregada, né? O teu pai não é isso. Ela não vai perceber isso. Então, a gente, amorosamente... tem que ensinar na linguagem dela, né? E uma coisa que a gente vê muito hoje os pais, eles evitam ao máximo que os filhos passem por dificuldade. Frustração, que a gente falou, acho que foi a Adri que falou, sobre frustração ou qualquer dificuldade. O que isso, Aline, você vê? Qual a consequência de uma criança que
tão blindada de frustrações ou de nãos na vida, como isso, o que pode acontecer lá no futuro dessa criança? É bem complicado. É um adulto que não vai saber lidar com as dificuldades, né? Hoje a gente percebe que é uma geração que está no mercado de trabalho hoje, que tem dificuldade de conseguir uma estabilidade. Vamos falar lá na frente, depois a gente vai voltando. Certo. Dentro do mercado de trabalho, porque não consegue lidar com as frustrações que adultos têm que lidar. Então, se eu tenho uma criança que eu não ensino, que de fato o tempo todo ele vai estar dentro de uma bolha, né, sendo protegido, não se frustra, vai se tornar um adulto que vai precisar de muita ajuda, né? Então, hoje, a gente precisa entender que a criança, você precisa proporcionar, né, questões que ela vai ter que lidar com essas dificuldades. E aí tem uma questão que eu ouvi há pouco tempo falando das gerações, né? Eu vou falar um pouco da minha, foi assim, lembrando da minha geração, uma geração mais difícil, né? Não tinha tantas questões como hoje as crianças têm, com muita facilidade, né? Então, hoje a gente tem uma geração que... E aí tem uma frase que diz, tempos difíceis, geração forte, né? Tempos fáceis, geração fraca, tende a ser uma geração mais fraca. Então, essa frase, ela diz muito para mim, no que nós precisamos fazer hoje, para que essa geração se fortaleça mesmo. E o fortalecimento vem no forjar. Forjar dói, né? Se frustrar não é confortável, não gostamos de ser frustrados, mas é necessário para que sejamos adultos saudáveis, né? Então, o que hoje, como escola, né, o que a gente pensa, o que a gente procura é trazer para estas famílias que tudo bem é ensinar a se frustrar. E aí vamos pensar no contexto da escola, né? Então, são várias famílias, são várias crianças que vêm. Tem momentos que fica muito claro para a gente. Tem um dia que as crianças podem trazer os brinquedos e eles trazem, cada um traz o seu brinquedo. Fica muito claro para a gente, neste dia, o contexto da frustração, né? Se eu quero o teu brinquedo, se eu não dou, e aí vai lá, mas eu quero aquele brinquedo. Minha querida, se ela não quer te dar aquele brinquedo, você vai ficar sem brinquedo, né? Então, ali é um momento que a gente tem importante para ajudar essas crianças a lidar com essas questões do não, mas também fica fácil que, hoje em dia, eu falo assim que no meu tempo era uma boneca simples. E eu fazia daquela boneca, né? Ela falava na minha imaginação, enfim. Hoje as bonecas fazem tudo, né? E aí a gente percebe que é um tempo mais fácil mesmo. Isso é fato. Um tempo muito mais fácil. E eu falo que a possibilidade dessa imaginação, dessa boneca que talvez não falava na minha época e fala agora, você vai facilitando. O que eu quero dizer assim, que hoje está tudo muito mais fácil. O tempo está mais fácil. Então, a possibilidade de se frustrar está mais difícil, porque está tudo muito pronto. Muito fácil, né? Então, precisamos tomar cuidado, principalmente como instituição, como escola, que estou aqui para servir essas famílias, para forjar essas meninas e meninos, né? É um desafio muito grande, Fernando. E tem desculpa interromper, mas tem um detalhe também que eu vejo para você, papai e mamãe, que às vezes não é que você tem receio da frustração do seu filho, mas você toma essa frustração para você. Exato. Porque você não quer se frustrar, ou porque você, quando era pequenininho, foi muito frustrado. E aí você não sabe lidar com frustração, então você protege e blinda o seu filho. E aí ele acha que ele é especial para todo mundo. Eu já falei, essa semana eu falei com a Letícia assim, você é especial aqui nesta casa. Você saiu daqui, até usei o exemplo do um irmão muito querido, o Márcio, que ele tem uma filhinha chamada Laura. Aí fala assim, pro tio Marcinho, a Laura é a mais especial do mundo. Pra mim, não. Pra mim, você é a mais especial do mundo. Então, nesta casa, você é a mais especial. Então, é importante a gente deixar claro, já ir clareando essas coisas para a criança, mas a gente olhar para a gente mesmo como pai,
as nossas frustrações. Se a gente não tá importando aquilo, eu tô me vendo nela porque lá atrás Eu meu não pai, tinha. eu não tinha, tem muito disso, eu vou dar tudo aquilo que eu não tive, que fui, meu pai não me deu abraço, meu pai não me deu brinquedo, meu pai sempre disse não, eu vou fazer o contrário, e aí exagera pro outro lado, né? Eu vou linkar duas falas que eu acho que é importante não deixar passar, que eu costumo falar bastante isso no consultório. Nós temos um bebê de 4, 5 meses. Ele tem uma coluna, certo? Tem as perninhas, o pé, ok? A gente coloca ele em pé e fala, vai andar? Ele não está pronto neurologicamente para sair andando. Os nossos filhos também não estão prontos para todo tipo de situação. Então, não adianta, muitas vezes, a gente querer teorizar uma educação. Porque ele tem ali toda a formação que a gente olha e fala, tem. Neurologicamente, ainda não. Então, a frustração, o limite, ele precisa ser dado no concreto, na prática, né? Então, o não comprar um brinquedo, ele vai entender que ele não vai ter tudo. Não é dizer, não vou te dar e chegar no shopping fazer. Não, é o realmente na prática. Então, você vai guardar os seus brinquedos, e aí a mãe vai e guarda. Não, ele precisa guardar, mesmo que ele leve um tempo maior, mesmo que a mãe tenha que ficar ali supervisionando, orientando, o pai ajudando de longe na supervisão, mas não é uma teoria o limite, ele precisa ser prático, porque o limite organiza. Sim. Organiza o emocional, organiza esse neurológico, organiza toda a situação que virá depois. Então, acho que é importante a gente entender isso e o quanto essas projeções de educações passadas vêm, mas a gente não pode descartar que nós tivemos pais bons, por isso que estamos aqui. Né? Então, não podemos olhar para toda a nossa educação e falar, vou fazer tudo diferente, porque não, se eu estou aqui hoje fazendo e tendo a minha família, tem o seu valor. E eu não posso descartar, né? É interessante, né? Porque, assim, como a Aline falou, nós vivemos tempos, graças a Deus, mais fáceis, né? Do que quando éramos crianças, né? Então, tínhamos mais privações das coisas materiais, educação. E aí, a nossa pergunta é, como que eu faço esses limites, mesmo podendo dar, né? Então, tem a questão de você negar um brinquedo, né? Quando os meus eram menores, eu falava, mãe, eu quero comprar, filho, essa é a casa dos brinquedos. Eles moram aqui. Então, assim, quando nós acharmos que é o momento, nós vamos comprar um brinquedo ou um presente para você. Mas a gente vem, tanto que eles aprenderam até hoje assim, eles vão, eles olham todos os brinquedos, eles apertam todos os botões. Pronto, mamãe, vamos embora? Vamos embora, pronto, porque eles moram lá, é a casa deles. Quando for o momento correto, o papai vai lá e vai comprar o brinquedo ou aquilo que ele precisa. Mas eu aprendi de uma amiga, inclusive, né, nós ficamos hospedados na casa de uma família, num evento missionário que nós estávamos fazendo. O meu maior tinha 3 meses. E eu lembro da mãe falando assim, eu estou ensinando meu filho a perder. Né? Eu era mãe novinha, né? Eu falei, como assim? Eu falei, não, porque assim, a gente vai apostar corrida, então toda vez ele ganhava e o pai deixava ganhar. Mas agora, não. Agora a gente corre e o pai ganha. Sim. Então, ele apostava a corrida com o filho, que era pequeno, e falava, não, eu ganhei, mas não. E aí o menino se jogava no chão e falava, não, mas você é maior. Filho, eu ganhei. Então, com isso, e a gente, primeiro assim, falei, nossa, mas como assim, né? Ele é maior. Não, mas eu estou ensinando o meu filho que ele vai perder. E que nem tudo, nem todas as vezes ele vai ter sucesso. E está tudo bem, né? Está tudo bem. Essa frustração, então, nas nossas atividades, né, diárias, nós precisamos ensinar essas frustrações. Até mesmo a questão do tédio, né? Então, ai, nossa, eu tô entediado, mãe. Ai, eu não tenho nada para fazer, então eu não posso uma tela, eu não posso... Não, agora não. Mas eu tô entediado. Ótimo, filho, pode ficar entediado. Tá tudo bem. Aproveita para criar alguma coisa, vai olhar lá o passarinho. Porque a gente, até mesmo, né, como tudo está muito acelerado e muito digitalizado, eles estão assim...
a gente parece que nós estamos poupando do tédio o tempo todo. E isso é importante. É importante para a gente, para nossa cabeça é importante. O tédio, imagina para uma criança. Eu até faço uma pergunta. Quantos aqui, ou você que está acompanhando a gente, apertou o botãozinho do elevador, você coloca a mão no seu celular? Você apertou, você consegue ficar esperando o elevador chegar? Quando você entra no elevador, você consegue manter ele no teu bolso? Alguém entra, você olha para a tela do celular. Então, para a gente já é uma dificuldade. E aqui até é um bom ponto para a gente abordar, porque hoje em dia, como foi dito até pela Aline, como é muito mais fácil, eu lembro na minha época, eu assisti um desenho, e acabava, era por temporadas. A propaganda, Dia seguinte só, então... Meu Deus, e agora? Eu quero ver a continuação. Tinha que esperar o dia seguinte. E se era sexta, você tinha que esperar sábado, domingo, para no dia, lá na segunda... Naquele horário determinado. Exatamente, né? Você assistir. Então, hoje em dia, não. Acabou, você aperta o botão, cai no outro. Cai no outro. E se você tem no YouTube, por exemplo, minha filha, a gente tira ela do YouTube. Por quê? Porque é imediato. É imediatista. Então, o tédio é horripilante para qualquer pessoa que está o tempo todo. A gente está numa geração, a gente até estava conversando nos bastidores sobre o TikTok. Cansou? Próximo. É a busca incessante por dopamina. E as crianças, elas estão nesse meio. Então, como a gente pode cuidar das nossas crianças? Aliás, como esse imediatismo... São duas perguntas com isso. Como esse imediatismo prejudica os nossos filhos e como lidar com esse imediatismo, Ju? Então, você falou da dopamina e a gente não pode esquecer que realmente as telas produzem essa dopamina, mas eu costumo dizer que ela é pobre. Porque ela acaba instantaneamente na hora que eu desligo o celular. Por isso que eles ficam nessa necessidade de voltar. Então, o que a gente precisa proporcionar para os nossos filhos é essa produção de dopamina boa, rica. Eu acho que é aquela que é construída. Exato. Né? Que é a atividade física, que é um esporte, que é uma brincadeira de construção, que a gente tinha na nossa época, né? Ficava no tédio, os pais falavam, vai procurar o que fazer. E a gente ia brincar com panela, com pote plástico, com água, com qualquer coisa, porque ali aquela dopamina ficava a longo prazo. Me dava o espírito da criatividade, de eu conseguir ali inventar, criar, descansar e realmente me cansar, que aí vem um ponto 2 de toda essa geração, que é o sono. Gente, a gente vê crianças novas com distúrbios de sono, com insônia, com ansiedade, porque é justamente isso que você falou. Não espera o episódio da semana que vem, de amanhã, eu vou até acabar. Então, assim, a gente vai dormir, os pais vão dormir, não supervisionam muitas vezes o que os filhos estão fazendo, sem sono, ligados, pilhados, então assim, e aí a gente fala dessa geração que é incansável, e é tantos problemas, crianças tão jovens, já entrando em medicação, com dificuldade, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para acalmar a ansiedade, para se tranquilizar, e a gente vê o contexto, e é interessante que o não ficar cada vez mais difícil. É isso aí. Quanto, de repente, você não tem tela, ok. Aí a criança, quanto mais ela fica, mais irritadiça ela fica. Mais, quando você fala, agora é hora de desligar. Uau, né? Vira uma loucura. Sendo que, também, assim, existem, né, várias vertentes, né? Vamos tirar tudo? Não vamos tirar nada? Vamos liberar tudo? Não vamos liberar nada? Eu acho que a questão da temperança, né, do equilíbrio também é importante, né? É muito importante até nisso, né? Nas idades e o quanto... Aquilo que é combinado, né? Olha, limitado... Você vai falar um não, por mais que seja resistente, ele já sabe que ele vai ter aquele não, né? E eu percebi isso com os meus filhos, né? O quanto mais você deixa com essa injeção de dopamina louca e imediatista, mais irritados, mais nervosos. Exato. E aí, né, se a gente jogar isso para a escola, judiação, né? Quando chega na escola, consegue se concentrar, né? Como é que segura uma criança dessa em sala? Como é que você faz ele escrever, né? E aí vem, não, mas a minha professora é ruim, mas opa, peraí.
Qual é que é a lacuna, né? A gente terceiriza, muitos pais terceirizam para a escola uma coisa que precisa ser acertada dentro de casa, E né? o celular acaba virando uma chupeta digital. Né? Esse é o ponto. Aí quando chega na escola, né, o que acontece ali? Aí é complicado. Esse ano, né, que Judiação. virou lei, É. nossa, que Você virou. desafio. Sim, é complicado, mas a Ju colocou uma questão muito importante, que quando essas crianças têm essa exposição em casa e chega na escola, o nível de foco que é esperado para cada faixa etária, você hoje não tem, você não consegue mais. Sabemos o que uma criança de 5 anos pode ter ali de foco, de 7, de 8, e aquelas crianças que são expostas a essas telas, é muito complicado. Eu vou dar um exemplo para a gente contextualizar. Se você coloca um grupo de crianças hoje na quadra ou em qualquer espaço da escola, sem um brinquedo específico, e fala assim, pode começar a brincar. Ela não sabe brincar. Ela não sabe brincar com ela mesma. Ela não sabe criar. Ela não sabe imaginar. Então, hoje, nós nos preocupamos com 2 faculdades importantes do desenvolvimento dessa criança, que é a imaginação e a criatividade. Então, você percebe que ela só sabe brincar se ela tiver algo na mão. E tem que, de preferência, ser algo eletrônico. Né? Que ela só precisa passar ali o dedinho, ou se ela aperta o botão. Né? Eu costumo dizer assim que eu não sei por que tiraram a questões tão importantes. Por exemplo, se você chega no shopping hoje, você vai ver crianças no carrinho e o pai com controle remoto. A criança não faz nada. Eu falo, meu Deus. É o brinquedo do pai, não da criança. Cadê o pezinho, nem o né? pezinho, né? Então, aí você vai percebendo que todas essas questões têm tirado da criança questões importantes do desenvolvimento dela, né? Eu dei o exemplo do carrinho lá, mas tem outros aspectos também, né? Então, se você tem um brinquedo que faz tudo, por que a criança vai precisar criar, fazer, né? Exato. E aí fica aquele acúmulo também de brinquedo em casa, né? Isso eu falo assim que, voltando ao dia do brinquedo, aqui na escola nós tivemos que estabelecer um brinquedo por criança, porque vinham malas, vinham sacolas. E se não volta um brinquedo para casa? Aí é um E aí não brincam ainda, não né, com o brincam, brinquedo que não traz. brincam, né? Às vezes é para colocar ali para os outros, mostrar, mas aquele sentar, aquela criatividade, aquele imaginar a fazendinha, né? Sexta-feira eu estava com uma das crianças ajudando as meninas que ela ainda está em adaptação, chorando um pouquinho, eu peguei no colo, né? Porque o meu espaço, eu falo que o meu espaço de aconchego é a sala de aula, né? E eu estava ali com ela estava com uma boneca pequenininha, e eu falei assim, qual o nome da sua filha? Ele olhou para mim, e aí percebi que não tinha nome. Eu falei, vamos dar nome para ela? Eu falei, vamos chamá-la de Aurora? Aí ela concordou. Eu falei, eu acho que ela está com sono. E ela olhou para mim assim, tipo, né? Eu falei, vamos colocar no bercinho? E aí, era um cantinho da sala, eu falei, olha, a gente pode colocar ela ali. Ela falou, mas ali não tem bercinho. Eu falei, vamos criar um bercinho. Aí peguei um paninho, coloquei a criança, ó. Ensinar a brincar, Ensinando né? a brincar. A boneca. criatividade. E eu fiz assim Uau. para elas, vamos falar baixo, porque ela precisa dormir. Então, isso falta, né? Às vezes vem aquela bonequinha, ela vira chocalho, ela vira tudo, mas não vira algo que, de fato, a criança vai aproveitar, vai brincar. E é uma brincadeira que vai ajudar nesse desenvolvimento dela, né, Ju? Então, E olha, e aí a gente pensa, nesse cenário todo que nós estamos falando aqui, essas crianças quando se tornam adolescentes, que desafio. Uau, Porque eles só sabem conversar por aqui, Isso. só sabem começar relacionamentos por aqui. E aí Quando o pai, desculpa interromper, às vezes o pai reclama, você não fala nada, mas durante a infância, você deu o tempo todo o celular na mão dessa criança, né? E aí você fala, muda de escola. Meu, como esse adolescente sofre, porque ele não sabe desenvolver essa habilidade de chegar e se apresentar, falar o que ele gosta de fazer, perguntar sobre o outro. Então, a gente precisa desenvolver o brincar do faz de conta
na infância e a oralidade, a verbalização na adolescência. Só que a criança ou adolescente se vê sem conteúdo para apresentar, para falar sobre ele. Então, a gente vê adolescentes com autoestima extremamente frágeis, com medos, inseguros, são feios, o cabelo é isso, o corpo é aquilo, porque, de fato, eles estão num padrão. Né? E aí eles não se encontram mais. Então, assim, a gente vem vindo o índice de suicídio na adolescência, todos esses adolescentes adoecidos, porque eles se veem vazios. Se sair daqui, então, acabou vida social. Sim. Não sabem mais se relacionar. Nós já vemos notícias de adolescentes que mataram os pais porque tiraram o celular. Então, por quê? Porque talvez, né, a gente não sabe o contexto. Um vício, né? É um vício. É um vício. A gente já viu notícias de drogados, né, adictos em droga, venderem coisa dos pais e depois acabarem matando os pais. Mas por causa de celular, está começando a surgir. E justamente por causa desse imediatismo o tempo todo, essa dopamina pobre, né, sem construção. Papai, mamãe, quando foi a última vez, ou se você já fez, de olhar para o céu e brincar de o que aquela nuvem é? Para estimular essa criatividade. Ali eu estou vendo um coelhinho, ali eu estou vendo... Você já fez isso? Ou o seu filho está o tempo todo ali no celular? Então, como eu falei, às vezes ele vira uma chupeta digital. Estou cansado, cheguei do trabalho, não quero... Toma aqui, ó. Fica no tablet, fica no celular e me deixa um pouquinho. É interessante, Fernando, porque um insight aqui, né, dessa conversa, né? Eu acho que o primeiro não que precisa ser dito é para nós mesmos. É para o pai que fica ali o tempo todo ali naquele celular, porque também é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ele espelha. A criança, ela se o pai trabalha na frente do computador, ela vai pegar, eu já vi meus filhos pegando uma caixa de sapato e esse é o nosso computador, porque o papai trabalha no computador, eu também trabalho no computador, né? Então, e quanto mais um celular, né? Então, assim, muitas vezes, quando nós vamos brincar com os nossos filhos, nós estamos mentalmente cansados, né? Porque em cada respiro, em vez de eu respirar, eu sento aqui, eu vou, né? Nem no elevador, como você mesmo falou, você tem aquele respiro. Então, eu acho que o primeiro não dessa conversa é os nãos que a gente mesmo precisa falar para nós mesmos, para nossa própria alma, para nossa própria vontade, para nossa sede de dopamina, para a gente poder ter saúde emocional, psicológica, para poder ter esse tempo de qualidade com os filhos, para poder falar um não e receber um rebote de revolta e não surtar, né? E não ficar tão nervoso, porque calma, tá tudo bem, porque a verdade é que eu não sei como é você na sua casa, mas quando eu estou muito cansada, o meu limiar de tolerância também fica encurtado. Sim, com certeza. Com né? fome. Com fome, cansado, ou com a mente muito agitada, né? Porque a gente já vive um nível de responsabilidades muito alto, né? Hoje em dia, no ramo de trabalho, ou qualquer coisa que você for fazer, você precisa ter domínio de muitas coisas, né? Então, você já tem uma quantidade de coisas na cabeça que já o nosso cérebro já está cansado, já está esgotado. E aí eu consumo mais informação. Quando eu chego para ter esse tempo com o meu filho de educação, do sim, do não, eu tô cansado. Então aí qualquer coisa... E assim, André, eu acho que a beleza e a graça da família é isso, né? Quando a gente fala dessa questão dos limites, o quanto hoje as famílias querem se colocar em posições de autoridade, dos pais serem autoridade e não terem esse vínculo afetivo e de amor, né? Então, assim, eu lembro que muitas e muitas vezes eu cheguei em casa e falei para eles, gente, hoje a mamãe tá no limite. Então, assim, vocês precisam me ajudar hoje. Então, assim, não forcem. Até mesmo para essa questão da humanidade, né? Eu não sou uma super-heroína. Exato. Né? Exatamente. Eu tô cansada, né? Teve um dia a gente estava indo de um lugar para o outro e ainda um dos meus filhos, eles também estavam assim testando, né? Porque eles testam a gente o tempo todo, né? E aí eu fui respirando.
mamãe, acho que hoje não é um bom dia para pedir para sentar na frente, né, mãe? Aí falei, filho, vamos dar uma segurada, né? Porque hoje realmente vocês foram até o limite e a mamãe está cansada, né? Também a humildade de também reconhecer um erro e falar, olha, né, filho, perdão, porque eu errei, né? Muito importante. Muitas vezes, assim, na nossa oração antes de dormir, né? Porque a gente pontua um monte de coisa, tal, lá. Mas às vezes na oração eu falo, Senhor, me ajuda a ser uma mãe melhor. Porque eu sei também que eu falhei, que eu posso desenvolver melhor, que eu posso ter um pouco mais de paciência, que eu posso... E ajuda também os meus filhos, né? Então, assim, eu não sou uma super heroína, me perdoa, eu estou me esforçando. Filho, você se esforça também para ser mais obediente? E eu também estou me esforçando para poder me comunicar com você da melhor forma, que não te agrida. Isso a gente ganha a questão do respeito, né? Exatamente. Porque a questão... mas eu estou sendo autoritário ou eu estou exercendo autoridade? Qual que é esse tempero aí, esse limiar? Acho que vai do background, né? Eu acho que você está dizendo é isso. Se eu tenho esse tempo de qualidade com meu filho, então eu crio autoridade. Se eu não tenho, se eu sou um sinal de verde, amarelo e vermelho, eu sou um ditador, eu sou um autoritário. A autoridade, ela é conquistada, né? Ela não é... eu sou sua mãe, você tem que obedecer lá. Às vezes chega nesse ponto, dependendo da birra, né? Às vezes a gente precisa chegar neste ponto, é verdade. Mas é toda uma construção anterior, né? Em amor, para que você consiga exercer essa autoridade embaixo de respeito mútuo, né? E não ficar quieto aí e tal, né? Eu acho que às vezes nós subestimamos os pequenos, Verdade. né? Então, eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa pensar. Colocar que não está no dia bom e explicar diante de uma situação, você vai colher bons frutos, né? Diante disso, também já vivi de colocar, olha, eu não estou bem, e aí eles... Tudo bem, mamãe. Eu lembro de uma das cenas, a Laura me levando para deitar, tipo, diante de uma enxaqueca. Então, às vezes, elas são subestimadas, né? Então, não quero falar, não tô bem. E ela não se aproxima. E ela não se aproxima. E aí a gente perde a oportunidade de abrir um diálogo, né? De fazer ele entender que a mamãe não é perfeita, e que tem dias bons e dias ruins. Tem dias bons. E no momento que ela não tiver a criança, vamos colocar aí uma situação dentro da escola, ela vai também sentir na liberdade e vai ter a abertura de chegar para a mamãe e minha colocar. mamãe passou por isso. O meu papai já passou por isso. Sim. É normal a gente estar mal. Tem dia que não... Aliás, uma dica para você. Chegou cansado do trabalho, já fez isso, é maravilhoso. Vocês vão gostar. Brinca de pizza. Como que você faz? Eu sou a massa. Aí eu deito no chão, eu tô cansado. Eu falo, filha, tá, e isso vale, né, depende da idade. Minha filha tem 5 anos. Vamos brincar de pizza. Eu deito aqui, você amassa a massa. Aí então ela vem e faz massagem nas minhas costas enquanto eu tô deitado. Aí bota ali o queijo, e amassa o queijo, espalha o queijo. Então você é a pizza. E a gente gasta um tempo ali, eu tô cansado, ela vai fazendo massagem e tal. Ou se é menino, então, eu sou uma montanha, pega o carrinho e vai passando. Então, mas de alguma forma, apesar do cansaço, eu sei, gente, todos somos pais aqui e é difícil. Tem dia que a gente tá cansado, mas a gente tem que dar esse passo a mais, né? A gente, e pensando aqui também, nós como cristãos, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante aqui, de todo o cerne, de tudo isso que a gente está conversando, antes da gente pensar no filho, é pensar em nós mesmos. Como a gente foi ferido, como a gente foi ensinado. Eu, por exemplo, meu pai me abandonou. Isso fez uma ferida muito grave dentro do meu coração. Então eu precisei ser curado, transformado através da palavra de Deus, para que eu não refletisse nos meus filhos a dor que eu sofri dos meus pais. Nem de um lado, nem de outro. Ou seja, da ausência dele e nem da super, né? Vou proteger, vou blindar o que eu não recebi. Mas de ter esse equilíbrio que eu consigo encontrar através da palavra viva dentro da minha casa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para você, papai e mamãe, você se olhar no espelho
e ver as feridas que de repente você está carregando, esse quarto de porta fechada, mas sai um cheirinho dali de dentro, que ainda precisa ser aberto e ser limpo. Eu acho que você pode falar um pouquinho melhor a respeito disso, né, Ju? Com certeza. E assim, lá no consultório, às vezes os adultos brincam, né? Porque no Dia das Crianças eu dou uma lembrança para o adulto e ele fala, mas eu não sou mais criança. Eu falei, não, aqui para o consultório você traz a sua criança, a sua infância, né? Porque todos nós tivemos uma infância e que não dá para descartar, não dá para deixar de lado, mas eu falo que a gente consegue dar um novo significado para nós e para a geração dos nossos filhos e assim por diante. Então, assim, a gente precisa olhar mesmo para essas feridas, essas dores e ver que, apesar de tudo, o Senhor nos faz mais fortes. Então, não é porque você não teve um pai que você não será um pai bom. Você pode ser um melhor ainda do que você possa imaginar ou ter criado, imaginado na sua mente, né? Então, assim, o quanto a gente pode sim ser melhor, hoje com a rede de apoio, informações, a palavra de Deus e tudo que a gente tem em mãos, a gente só não faz se não quer. Né? Então, assim, hoje o que a gente precisa, eu acho que junto com ter essa informação, essa base da palavra de Deus, que é o nosso principal alimento, ter informações, apoio profissional se for preciso, leitura, dedicação, a gente consegue fazer famílias fortes. O que hoje eu falo bastante no consultório é que a gente investe muito na carreira profissional. Na condição financeira, numa ascensão profissional. Quanto tempo a gente para ler sobre educação de filhos? Né? Quanto tempo a gente para fazer essa leitura da mudança cultural que estamos vivendo? Por que os nossos filhos estão mais críticos do que nós éramos? Entender tudo isso para conseguir ter uma mesma comunicação com o meu filho. Né? Às vezes os pais falam assim, mas eu não fazia isso. Eu não admito que meu pai faça tal coisa. E aí eu brinco com eles, eu falo assim, a sua esposa fica em casa o dia todo, igual a sua mãe ficava? Aí eles dão uma murchadinha que eu falo, então, os contextos familiares são completamente diferentes. Todo mundo sai cedo, todo mundo chega junto à tarde, à noite, todo mundo vai junto fazer o jantar, todo mundo vai junto levar roupa na lavanderia, fazer isso, fazer aquilo, arrumar a cama de noite, porque não conseguiu arrumar de dia. Então, o contexto é outro. Como é que a gente vai exigir a mesma criança? A mesma resposta, né? Os mesmos limites que eu tive na infância eu vou dar para os meus filhos se o contexto familiar é completamente diferente, né? E às vezes a gente não sabe o que é o certo, o que é o errado, o que eu faço, qual é a linha que eu sigo, mas temos muita informação e sempre assim, respaldados na palavra, né? A palavra, ela é viva, ela é atual. Eu sempre falo em casa assim, nós precisamos ser mais cristãos do que torcedor de futebol. Nós precisamos ser mais cristãos em casa do que qualquer outra coisa, né? Então, isso começa em casa, né? Porque conforme eu vou vivendo os princípios bíblicos e exercendo isso com o meu marido, exercendo isso em casa, isso também é um limiar de ajuda do que eu preciso ajustar e o que eu não preciso ajustar, né? Exatamente. E diante de, por exemplo, foi citado birra, como a gente diferencia birra de uma real necessidade dessa criança? Como vocês enxergam isso aqui? Eu vou deixar para vocês escolher quem quer responder. Porque às vezes você vê que é birra. Às vezes, será que é birra? Será que é uma necessidade? Como a gente discerne uma coisa da outra? Eu entendo o seguinte, a gente estava até nos bastidores falando disso, o quanto, eu vou falar um tema aqui que muitas na geração de hoje é muito difícil, que é rotina. Então, a gente precisa criar os nossos filhos com rotina. Fica mais fácil e a gente é pego muito menos de surpresa. Então, fica mais fácil entender a necessidade e a birra. Então, saímos, vamos para um shopping, só que essa família não tem rotina. É 4 horas da tarde, está sem almoço. Então, assim, a criança começa a se jogar no chão. É birra ou é fome? Eu já vou conseguir identificar aí se ela não consegue lidar com o desconforto que ela está ali de fome. Não, almoçou, tá limpinha, nós vamos passear. Em casa foi dadas as orientações de como é o comportamento esperado no shopping, na loja de brinquedos e tudo mais.
chegou na loja de brinquedo, tá se jogando, é birra? Porque foi orientada, tá bem alimentada, tá tudo ok. Então é birra. O que acontece é que hoje as famílias estão, como nós estamos falando, uma demanda muito grande. Então sai a qualquer hora, faz tudo correndo. Foi muito interessante, eu vivenciei com meu sobrinho uma vez, ele tinha 3 aninhos. E minha irmã naquela correria, porque eles ficavam na escola, iam pro colégio com ela e se arruma correndo e tal. E aí vamos no sábado no cinema e tal, corre, se troca. Aí ele sentou no chão da sala e começou a chorar. Ela, o que foi, filho? Até para passear a gente tá atrasado. Então, assim, é isso. A gente tem isso, né? Então, aí vai falar que ele tá com birra? Não, na verdade, ele tá ali naquela ansiedade da família. Isso gera ansiedade, Isso né? que eu ia falar, Isso aumenta a ansiedade. Eu vivi algo parecido com os meus meninos também, porque é aquela coisa, né? A nossa dinâmica de vida já não é muito fácil, né? Então, é o horário da comida e tal, é rápido e tal. E aí, o fim de semana também, né? Ministério, enfim. E aí eu cheguei... Não, nós estamos de rotina. Então, tá. Chegou uma hora que aquilo foi criando uma ansiedade neles, né? E também eu tenho 2 filhos, né? Uma coisa que é interessante é que aquilo que funciona para um não é o mesmo que funciona para o outro, né? Isso é importantíssimo assim, ser dito. A gente fala assim, não, a receita é essa. Não existe receita, porque cada criança é uma criança, cada cabecinha funciona de um jeito, né? Então, assim, aquilo, eu tenho duas nações dentro de casa, né? Se eu começar a falar, olha, nós vamos, no fim de semana vai acontecer isso, aquilo. Esse meu primeiro vai falar assim, ai meu Deus, então eu não vejo a hora que vai chegar tal. Filho, mas hoje você tem escola. Não, mas acontece que no sábado... É uma ansiedade que eu tive que aprender a lidar. Então tem coisas que eu falo, calma, eu quero que ele vá mais rápido, porque tem horário, mas eu começo mais cedo. Eu mesmo dou uma segurada em mim, para que isso não cause um aceleramento nele. Em compensação, eu tenho uma outra nação, que é o meu segundo filho, que ele precisa saber o que vai acontecer, porque senão ele dá uma desestabilizada. Então eu preciso falar, filho, mas tem que ser separado. Porque às vezes eu falava por atacado, né? Para os dois, não funciona. Então eu falo, filho, olha, você precisa se arrumar, porque... Mas, mãe, eu tô aqui, eu não vou para lugar nenhum. Você vai. Vai acontecer isso. Ah, tá bom. Ok. Ele senta e corre, que é uma beleza. Então, assim, às vezes a nossa aceleração, ela gera uma ansiedade. E eu tive que tratar isso com o meu filho, que era algo que eu mesmo estava gerando nele, querendo que fosse algo bom, né? Para ele não se atrasar, para que as coisas acontecessem melhor, e estava acontecendo ao contrário, né? E você colocou um ponto muito importante, que é... Eu gostei desse termo, são 2 nações, porque cada pessoa, cada criança é uma criança. Então a gente está dando, assim, compartilhando experiências e orientações gerais. Umas podem, não, mas isso não funciona com meu filho. Não, mas isso aqui, nossa, isso aqui é importante. Então a gente tem que discernir e conhecer, descobrir o coração dos nossos filhos, né? Para justamente não prejudicar a identidade deles. Isso é uma coisa que eu falava para minha esposa antes da gente ter os nossos filhos, assim, eu vou trabalhar muito na identidade dos meus filhos, porque eu sei o que é ter uma identidade arranhada pelo que aconteceu no meu passado. Por outro lado, eu sei o que é construir uma boa identidade. Então, me possibilitou isso. Então, eu falei, não, eu vou construir isso. Então, eu busco ser o mais delicado com o coração da minha filha, do meu filho. Então, eu lembro uma vez, nós estávamos, até compartilhei um pouco nos bastidores, nós estávamos na casa de uma amiguinha dela, que é desde bebê, a Laurinha. E ficamos lá o dia inteiro. Aí, na hora de ir embora... a gente falou, filha, nós vamos embora. E até fica uma dica também, vai alertando antes. Filha, daqui a meia hora a gente vai saindo. 20 minutos, para não ser no ato, né? Então a gente fez isso, mas ainda assim, vamos embora, ela começou a chorar. Birra. Na hora, né? É birra, porque já foi avisada, já foi, né? Eu já fui avisando antes, na minha cabeça, é birra, isso e aquilo, tal, não sei o quê. E... Filha, eu já entendi que você tá chateada, tal, nós vamos embora, tal, eles têm que dormir, a gente também, amanhã tem culto de manhã, etc e tal.
E ela chorando, chorando, botando um tênis, chorando, indo pro carro chorando, se despediu chorando, entrou no carro, a gente voltando e chorando. E aquilo você, papai e mamãe, sabe? Vai na panela de pressão. E aí teve uma hora que eu tomei um ar para dar aquela mais firme. Só que assim como o anjo segurou a mão de Abraão antes da facada entrar, eu senti Deus falando assim, calma, por que ela tá chorando? Aí Acolhe, né? Falei, filha, eu tomei outra abordagem. O ar que eu tomei foi para outra abordagem. Falei, filha, você gosta de vir aqui com o tio Marcinho, a tia Paulinha e a Laurinha? Gosto muito. Falei, eu também. Eu amo muito o tio Marcinho, porque eu conheço ele há muito tempo e eu amo. Vocês se conhecem tanto tempo, a Laurinha e tal. Eu gosto muito de estar aqui, conversar. É tão legal, né? É muito legal, isso, aquilo e tal. Então, eu também tô triste de ir embora. Eu queria ficar mais. É tão gostoso ficar com eles, né? É muito gostoso. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Vamos marcar com eles, a gente se encontrar de novo? Vamos, e não sei o que, parou o choro. Porque ela viu ali a identificação. Eu entendi o coraçãozinho dela, o que ela estava falando assim, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo no meu coração. Então, assim, ela não sabe. Os adultos que a gente falou, os adultos somos nós. Então, mas é também sabe, ali foi literalmente Deus falando comigo. Existe uma dor ali, né? Existe uma dor que precisa ser abraçada e ter essa empatia, mas que foi somente com o Espírito Santo. Então, a gente como cristão, a gente também precisa muito ter essa orientação de Deus para cuidar dos nossos... Porque maior pai é Deus. Então, a gente ser esse reflexo sobre os nossos filhos, para que a gente saiba lidar, até na questão da negociação, né? Sim. Porque até onde essa negociação pode ser saudável entre pais e filhos? Será que... Como vocês veem isso? Tipo, ele sempre vai querer negociar comigo. E a hora tem que dizer não. É agora. Pum! Como é que a gente faz? Como vocês veem isso? O não é imediato ou eu posso negociar com ele? Se tiver alguma experiência com isso? São idades e idades, né? São crianças e crianças, né? Eu acho que vai daí. A Aline também está cercada de criança de vários. Então, tem criança e tem idade e idade. É verdade. Tem a idade que você vai ter que falar não, e é não e não. Né? Sem negociações. Uma coisa interessante é que, da mesma forma que você fala um não, você também incentiva a independência com outra coisa, né? Com outras responsabilidades, né? Mas às vezes a gente fala, não, tudo é não, 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 não. Tem aquilo que é, como a Ju falou, né? Tem coisas que é para preservação da criança. Isso é não. E é não mesmo, né? Então, estávamos domingo e eles brincando na escada. Filhos, vocês vão descer da escada agora. Não, mas a gente tá aqui, a gente já sabe. Eu sei que você já sabe, mas você vai descer da escada agora. Porque é só uma piscada, é uma cotovelada. E aí não vai adiantar pedir desculpa. Já era. Agora, eu não vou falar outra vez. Então, esse não é não. Agora, existem algumas coisas que dá para ceder. E a gente não tem que ter medo de se sentir desautorizado. Mas tem as coisas certas, né? Até mesmo porque senão você acaba frustrando e vetando demais o poder de decisão de uma criança, porque você decide tudo por ele, você faz tudo por ele, e também não é assim. Você precisa, né, deixar ele decidir, ele fazer, ele tomar, e ele também saber que ele tem voz, porque senão ele nem vai conseguir falar com você, né? O meu marido fala assim, nossa, eu tenho uma lemoa braba, né? Porque, às vezes eu preciso ser brava mesmo, e faz parte de como eu sou, né? Então, às vezes, se você fala só não, vai chegar uma hora que o teu filho, principalmente quando ele vai crescendo, porque até 5, 6 anos é uma linguagem. Quando eles vão crescendo, né, é outra coisa. E se você não dá voz, vai chegar uma hora que ela vai assim, eu quero falar com a minha mãe, mas ela nem vai me ouvir. Então, eu nem vou.
Você sabe que eu costumo falar o seguinte, quanto mais nós acessamos o coração da criança, mais vai ficar fácil dela entender o não e o momento do não. Tem não que é para livrá-lo mesmo de uma situação de perigo, né? Tem outros que é porque dentro dos contextos não cabe. Então, quanto mais você acessa o coração, né? O pai e a mãe, o professor também, né? Eu sempre falo assim, você quer uma sala que vai te dar menos questões de indisciplina? É você ter esse coração a seu favor, você se aproximar, porque a criança ela vai entender que aquele não é porque você ama. Mas quando você não tem isso, fica difícil desse entendimento. Eu costumo falar para os pais, diante de algumas questões, a criança ela não domina o vocabulário, não tem essa maturidade de sentar com você, colocar 2 xícaras de café, pai, vamos sentar aqui? Eu preciso te falar tal e tal coisa. Ele ainda não tem, né? Ele ainda não domina isso. Então, o que pode facilitar? É o acesso ao coração. Quanto mais eu tenho esse coração, quanto mais esse coração eu alcanço, né, áreas ali do coração da criança, mais fácil vai ficar, né? Mas eu queria retomar só uma questão, que é a questão da rotina na escola, que é tão importante, para nós ficar muito claro os benefícios de uma rotina estabelecida. E cada família vai ter a sua. Não existe uma rotina, não existe uma receita de rotina para todas, né? Mas o quanto isso ajuda a instituição, a escola. Então, tem crianças que chegam, eu vou falar das maiores e das menores também, mas o comportamento fica claro que essa criança não tem uma rotina estabelecida, né? Uma criança que não rende pedagogicamente falando, muitas vezes está diante de uma falta de rotina. Uma criança pequena que chega, ela começa a chorar, ela não sabe, por ela não dominar esse vocabulário, ela não sabe dizer ainda o porquê do choro, porquê muitas vezes da agressividade. E quando você chama essa família, isso explica dentro de um contexto da falta de rotina. E quando essa família ela traz essa rotina para dentro da sua casa, as primeiras a serem beneficiadas são as crianças. Né? Eu precisava colocar, porque é importantíssimo, as pessoas precisam entender sobre isso. Exato. E assim, é interessante porque quando a Adri falou a questão do evento, vamos ter um evento no final de semana. É um evento específico que cada um tem uma forma. Mas, por exemplo, a hora de ir para a escola, ele é inegociável. Não tem como. Não tem. Por quê? A hora do almoço deveria ser normalmente um horário fixo. O horário do jantar é o horário que a família deveria sentar junto para estar ali, porque a criança fala longe do conflito. Então, ela abre uma situação na escola que aconteceu e é o momento que você consegue ensinar, que você consegue ministrar sobre mentira, sobre uma conduta ruim, sobre o que o amiguinho fez. O que você acha disso? Você vai saber o quanto aquele depósito moral dela está cheio, o quanto está vazio. Então, quando a Aline falou da rotina, é nesse sentido, porque a gente pega ali adolescentes, jovens que vão depois para o mercado de trabalho e fala assim para mim, mas eu nunca acordei no horário. Por que agora eu tenho que chegar cedo no trabalho? O chefe que entenda, a empresa que se adapte. Né? Então, assim, e né? Não acontece. Você chega para um exame, passou da hora, você não vai fazer. Aí gera frustração e ele também não foi educado na questão de ser frustrado. E aí é o que eu falei, a frustração, o limite, a rotina é muito mais vivenciada do que teorizada. Então não adianta você falar, quando você for adulto, você vai precisar ter horário. Ju, e é interessante, assim, uma coisa que trouxe paz para o meu coração, né? Porque, como eu falei aqui, nós temos muitas vertentes de trabalho, né? Então, nós somos pastores, eu dou aula de canto, a nossa vida social, ela é fora um pouco da casinha, né? E assim, eu como mãe, eu ficava me sentindo muito mal, porque as mães ideais colocam os filhos às 7 horas da noite na cama. E às 7 horas da noite, eu não tive uma rede de apoio, né? A minha família de fora, então eu não tive uma rede de apoio de deixa aqui na casa de fulano, para onde eu ia, e até hoje é assim, né? Eu tô aqui gravando e eles estão ali, né? Então, porque a gente não tinha uma rede de apoio para deixar, então, para onde nós vamos, eles vão conosco, né? E aí eu me sentia culpada de não ter aquela rotina
do comparativo, né? Do padrão de mãe, né? Exatamente, do padrão perfeito. Eu falei assim, meu A mãe- Deus, a eu mãe sou uma da- mãe péssima, terrível. Comercial de margarina, né? E assim, eu entendi, e foi inclusive um pediatra que falou para mim. Porque eu cheguei justamente assim, frustrada. Eu falei, não, porque nós não temos rotina. Ele falou assim, não, mãe, você tem uma rotina. Exato. Pode não ser a rotina da maioria das famílias, mas você tem uma rotina. Então, o meu incentivo até para a mãe, né, que está aí ouvindo, falando, ai, meu Deus, como já aconteceu comigo, não importa se o seu horário não é diferente do outro, mas tenha Exato. uma rotina, estabeleça algo que seja acessível e que seja acessível para a família, porque às vezes a gente faz tantas programações e a frustração para nós como mães e pais é enorme porque eu não consegui cumprir aquilo que eu queria, né? Então, hoje os meus filhos eles dormem um pouco mais tarde porque nós temos uma vida social ativa, tem gente na minha casa, né, até tarde, e aí o que eu vou fazer? Não, você vai dormir mesmo com gente aqui? Não dá, né, a casa tá barulhenta, mas também eles têm horário para sair da cama. Então, você vai dormir um pouquinho mais tarde, mas você vai também dormir até um pouco mais tarde, porque você precisa de uma quantidade de horas. Então, e a rotina, para algumas famílias, é algo mais fluido, né? E tem famílias que é no fórceps. Lá em casa é no fórceps. Lá em casa, o despertador começa, crianças na cama. Gente, nós vamos, mas mãe... Não, filho, nós vamos dormir agora e nós vamos começar a nossa rotina. Tem que ser assim, e tem que ser um esforço coletivo da família. Vamos todos, né? Vamos juntos, gente. Vamos, né? A gente tem que ser programado e assim, não existe uma rotina ideal, existe a rotina que funciona para tua casa, para tua família. Acho que fica mais leve, eu acho. Mas sabe que o que a gente pode pensar é que às vezes nós queremos estabelecer para as crianças, mas nós não queremos nos incluir nessa rotina. Exato. Então, aí não vai dar certo Sim. mesmo, né? A minha irmã tem uma criança de 7, mas quando ele era menor, e eu sempre incentivando, olha, você precisa estabelecer um horário para ele dormir, né? E ela falava, ó, não tá funcionando. Eu coloco, não vai. Só que ela fazia bolo à noite, batedeira, né? Eu coloco lá, tem uma britadeira, eu uso depois. Exatamente, eu queria que meus filhos durmam às 7 com a casa cheia de gente. Não vai eu funcionar. Falei, não vai, você precisa também trazer essa rotina para você. Diminui um pouco a luz, ver se consegue trazer essa questão de menos barulho. Então, assim, o que acontece é que às vezes nós queremos que ele se encaixe, que fica melhor, mas eu não preciso. E aí é onde está o erro. Porque primeiro você é o exemplo para ele. Se você, mas por que ela, né? E eu não. Então, eu acho que cada um tem a sua, de fato. Ela pode ser personalizada. O que precisa acontecer, de fato, cada um ter a sua rotina. Isso, eu falo que rotina liberta. E precisa ser leve, né? E dentro dessa rotina, a gente tem mais facilidade de dizer o sim ou não. Isso. Exato. Eu tenho uma dúvida aqui. Porque eu tenho 2 filhos, né? Um é bebezinho, lindo, maravilhoso, com 4 meses, no momento que a gente está gravando. E a outra, a Letícia, que tem 5 anos, vai fazer 6 esse ano. A forma como eu digo não para ela, eu deixo ela argumentar. Porque eu acho extremamente importante ela trazer argumentos, né? Porque ela vai precisar isso no futuro. Porque hoje eu sou autoridade sobre a vida dela. Vai ter um momento em que os argumentos que vão ser usados para lhe dizer um não podem estar equivocados e ela tem que saber se posicionar e falar. Então eu sempre falo alguma coisa, por exemplo, não, dela, posso falar? Pode, agora você fala. Aí ela vai lá e fala, 5 anos de idade, ela fala. Aí eu falo, olha, sabe por que não? Por causa disso, né? Tem momentos em que eu, não, dela, posso falar? Falo, filha, agora não, agora é obediência, é somente obediência e depois a gente pode conversar, mas agora é não. Dela, meio contrariado, óbvio, ela não vai, tudo bem, papai. Não, mas ela vai lá e obedece. Só que eu tô falando com uma criança de 5 anos. Adolescentes. Os meus são adolescentes. Eu tenho uma que vai fazer 18 a semana que vem e o Samuel de 15. Então, assim, é desafiador. Porém, eu acho que a gente precisa ensinar os nossos filhos desde pequenininhos sobre inteligência emocional.
que é dizer o que está sentindo, dar nome para as emoções, né? Então, o que eu estou sentindo, mãe, é raiva de não poder fazer isso, não é de você. Ô, mãe, eu estou triste porque eu gostaria de ficar mais na casa da Laurinha, mas eu não posso ficar. Mãe, eu estou com medo de ir ali naquela festa de aniversário e não conhecer ninguém. Né? Então, a gente precisa incentivar as crianças para que, quando chega nessa fase adolescente, eles consigam dar nome para aquilo que está sentindo e a gente, como pai, acolher. Teve uma situação interessante com a minha, que ela fez uma lista no celular de todos os itens que ela não concordava em mim como mãe. E a gente fez ali uma conferência, eu e ela foi lendo item a item, e aí ela terminou aquela lista com o olhinho cheio de lágrima. Eu falei, nossa, filha, puxa, eu imagino o quanto deva estar difícil para você me falar tudo isso, mas eu agradeço muito que você está abrindo seu coração, falando tudo isso, mas você sabe por que de cada item? E aí eu fui explicando, pontuando, falando o que eu preservava, o que eu pensava, o que a palavra de Deus dizia sobre aquilo, e aí no final, falei assim, então, chegamos à conclusão que você não vai mudar a filha maravilhosa que você é, porque você é assim, e eu não vou mudar a postura que eu tô tendo com você, isso é limite. Então, assim, eu entendi, eu acolhi, imagino o quanto está sendo difícil. E eu não vou pedir para você entender hoje, porque hoje você não vai entender. Mas lá na frente, você vai ver tudo isso daqui e vai falar, que bom que a minha mãe e meu pai me preservaram. Então, assim, e aí, dali, hoje isso ela tinha 15. Hoje ela brinca dessa lista e fala, nossa, mãe, como eu fui ridícula. Fala, não, filha, você tinha 15, momento, você não tinha 18. Né? E hoje ela vê meu filho fazendo as mesmas contestações, ela fala, ai, mãe, a adolescência vai passar. Então, assim, por quê? Porque ali é o que você falou da sua questionando, a gente precisa, sem que haja desrespeito, que continue o limite, que você não cede por conta daquele discurso que a gente brinca da culpa, né? Que eu falo para as mães no consultório, eu falo, na maternidade o médico dá ali um nenezinho, um saquinho de culpa e você sai com os dois da maternidade pro resto da vida e fica com isso. Então você sempre se culpa, tô fazendo muito, tô fazendo pouco, fiz demais, fiz de menos, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Então, aceita que é isso que você vai sentir mesmo. O que você precisa ter é, primeiro, a orientação de Deus que você está certa, certo como pai, e o sim e o não vai fazer parte, porque a palavra de Deus fala isso, sim, não. Então, não existe, talvez, não, sim, uma hora, depois você deixa não, depois o não vira sim, não. Então, assim, a adolescência hoje está como está, porque eles estão sem limites. E tem aquela questão também, né? Daquilo que você falou, você precisa cumprir. Exato. Né? Porque às vezes a gente fica mudando de ideia, né? Porque, você não quer, né, aquele afago. Então você fala assim, olha, eu vou te pôr de castigo, mas você não põe. Olha, eu vou te repreender, mas você não faz. Você vai ficar sem tal coisa, mas você não tira. Né? Então, não fale. E se você falar, cumpra. Né? Que seja verdadeiro, que não seja uma mentira. Porque aí, né? Aí vai embora. Ela vai saber qual botão apertar para não sofrer a consequência da desobediência, do engano. Inclusive, quando eu vou falar com minha filha, eu falo, você quer colher fruto da obediência ou da desobediência? E quando vou corrigi-la, eu falo, eu vou precisar disciplinar você. Né? Eu não falo assim, você vai de castigo. Não sei, o peso, eu não te castigo, assim como Deus não me castiga, né? Deus corrige muito bom. O filho que ama. Então, você vai ser disciplinada. Você quer colher o fruto da obediência ou desobediência? Ela já aprendeu. Né? Então, não, da obediência. Então, isso eu vejo que é muito importante a gente deixar bem claro para eles, uma coisa que você disse, é entender os sentimentos dele, né? Dar nome a esses sentimentos. Mas ainda assim, que eu acho que a maior dificuldade talvez seja essa, e eu já vou aproveitar aqui para aprender com vocês, com a adolescência. Qual outra dificuldade que vocês veem na hora de dizer não ou dizer sim para um adolescente? Eu falo que a adolescência é a colheita do que foi plantado na infância. Perfeito. Então, eu sou mãe de um filho de 23 e uma filha de 20. Eu fui mãe desculpa, então, eu sou fã da sua filha. Você já Ela sabe, maravilhosa. eu sou fã da Laura. Obrigada.
Eu falo assim que eu fui mãe muito nova, né? Eu não tive vovô, vovó, tio, eu fiquei num lugar sem a rede de apoio. E eu costumava dizer para o meu marido o seguinte: se der certo, fomos nós. Mas se der errado, fomos nós também. Eu não vou ter titio, titia, vovó e vovô para dizer, olha, porque mimou, não. Era eu e meu marido. E eu sempre busquei muito da parte do Senhor, né? Que o Senhor nos desse sabedoria para educá-los, né? Eu falo que educar dá trabalho, né? Exige muito da gente, não é uma tarefa fácil. E a adolescência, a gente tem as mudanças de hormônios, a gente tem... Eu falo que é um outro ser dentro de casa, né? Mas você vai conseguir lembrar, eu falo assim, que eu ia trazendo à memória deles as questões daquilo que foi plantado na infância deles, enquanto crianças, né? Tive os meus desafios com os dois, e aí eu tenho uma filha mais extrovertida, um filho mais introspectivo, então eu tenho ali os dois, né? Foram crianças diferentes e adolescentes também. Então, a porção que é dada para um não é a mesma que é dada para o outro. Essa sensibilidade, ela precisa ter por parte dos pais, né, de quem está ali à volta deles. Então, existem grandes desafios, mas aquilo que você planta sobre obediência, sobre autoridade, esse acesso ao coração, né? Ensinar sobre essa inteligência emocional, de dar nome àquilo que está sentindo. Isso ajuda muito, gente. Não existe uma receita pronta, mas isso ajuda muito, né? Isso facilita. Eu falo para minha filha até hoje, eu falo assim, olha, sou muito próxima dos meus filhos e por ela ser menina mais, né? Assim, muito mais perto, mas eu falo, filha, eu sou sua amiga, mas eu sou sua mãe. É por aí, eu sou sua mãe, né? Então, a nossa relação é de mãe e filha. Perfeito. E isso ajuda muito, né? Ela está com 20, ainda tem questões, vai ter, como nós, né? Estamos em construção. Mas eu percebo isso, que se você trouxe uma questão da infância, que você vai levando com a graça de Deus, mostrando, frustrando sim, porque não tem como, né? Isso vai facilitar quando ela chega na adolescência. E essa transição da adolescência para a vida adulta também é extremamente desafiadora. Eu costumo dizer, eu vou abrir aqui meu coração de mãe, falo que quando eles são pequenos, a nossa preocupação é com o joelho ralado, com o dedão do pé. Né? Ai, caiu, ralou, ai, pega ali um remedinho, passa. É a dor de barriga que você vai no pronto-socorro. Mas eles vão crescendo, é outro olhar que você precisa ter, é o coração, né? O que de fato está ali? Como é que está esse coração? O joelho já não vai machucar tão fácil. Mas existem outras questões que são bem pertinentes para que você fique de olho. E muitas vezes é subestimada. Né? Eu voltando aqui para o meu ambiente, né, para a escola, nós temos 2 cenários. A educação infantil, onde os pais eles estão totalmente envolvidos, eles querem saber de tudo. Aquele comunicado ele precisa ser muito preciso, e que de fato precisa, porque essa criança ainda não domina a comunicação como adulto. Mas, na medida que essa criança vai crescendo, eu acho que existe uma falsa ilusão por parte dos pais, tipo, eu não preciso mais saber tanto, porque ele está crescendo. E aí, onde a questão da autonomia, ela se confunde um pouco com esse nível de amadurecimento, e os pais, eles não acompanham tanto. Eu não vou colocar todo mundo aí, né? Mas uma grande maioria, ele não acompanha tanto. E aí a gente tem os adolescentes, né? Que é um momento tão importante quanto lá na primeira infância. É claro que o olhar é diferente, mas você percebe que, ele já está grande. Ele se vira sozinho, né? E aí onde a gente... Não tem problema em dizer isso, onde a gente acompanha as questões de dificuldades que eles apresentam nessa faixa. E aí, Fernando, complementando essa questão da adolescência, eu acho que tem um ponto fundamental que é a comunicação, que a gente não pode perder de forma alguma. Por isso que eu falei, valorizar esse tempo junto em família, porque eles vão ficando adolescentes, eles vão se isolando mais, porque eles não sabem o que está acontecendo aqui. Não é porque eles
se afastaram, o que está fazendo, a coisa errada. Não, eles estão confusos, estão cheios de conflitos, então eles vão para o quarto. É o famoso quarto, aí fecha a porta, aí fica lá, aí chora, ri, dança, grava TikTok, faz 1 milhão de coisas ali no mundinho deles. Então, assim, eu brincava que minha filha, que era mais falante, meu filho menos, eu tinha um puff, que eu falava que era o puff da mamãe e do papai. Que eu catava o puff de tarde, ia pro quarto, ficava ali sentada. Eu não tenho nada para dizer, não tem problema, eu vou ficar aqui no seu silêncio com você. Dava 15 minutos, tava ali. E falando, e chorando. E assim, os pais de adolescentes têm muito o hábito de, até vou dar essa dica aí para os pais, não julguem. Nós já fomos adolescentes. Então, assim, uma fala que os adolescentes sofrem muito é: isso é frescura, vai lavar uma louça que passa, isso é falta do que fazer. Conflito de gerações, né? Então, assim, não fale isso. Porque, assim, acolhe, ouve, entende o que é que está se passando. Às vezes foi uma situação na escola que ele não está conseguindo nem trazer para fazer a relação com a tristeza do momento. Então, assim, por isso que eu falo, o ambiente tem que ser muito seguro, tem que ser muito... Porque aí a gente vai ouvir e aconselhar fora, e dentro de casa os nossos filhos têm que ser perfeitos. Não são perfeitos. Não são. E não é porque a gente deu essa base que eles não vão ser adolescentes, vão ser adolescentes. Da mesma forma. Então, a gente tem que ter esse suporte, ouvir coisas ali, ficar arrasado, como mãe, como pai. Não acredito que ele está vivendo isso, sofrendo, mas ele vai ter a experiência dele com Deus, não vai ser a sua. Então, ele vai ter que aprender a buscar o momento dele de oração. Não é você que vai orar por ele, claro que também, mas ele vai ter esse momento íntimo dele, particular. E como adolescente, acho que é o momento mais crítico da construção da sua identidade. Ela vem, claro, desde a infância, mas na adolescência, onde ele... Quem é você? Né? Eu, por exemplo, tive um problema porque eu não tive meu pai. Eu vou me espelhar em quem? Então, eu recorri à palavra de Deus. Vou me espelhar no meu pai. Eu lembro uma vez que eu falei... era um dia dos pais, eu estava indo... Antes de ir para o culto, eu falei em casa, falei... eu não tenho um pai para abraçar, mas eu tenho um pai para adorar. Então, eu vou na igreja. Então, foi onde eu fui me espelhando. E trazendo isso agora para a gente... Como os pais eles podem refletir esse amor de Deus ao disciplinar os filhos? Como você vê isso, Dri? Só puxando aqui, né, e fechando essa questão, né, do coração, da adolescência e essa disciplina, realmente eu tenho hoje, né, eu tenho um de 8 e um de 9. Então, eles também já estão crescendo, e aí eu falo que meu pequeno fala assim: mãe, eu estou na pré-adolescência. Então, tem esses picos ainda de birra, de revolta, mas se você não olhar para o coraçãozinho dele agora, como você vai querer olhar para ele adolescente? Fala comigo, se você não se põe a ouvir agora. É criança mesmo. É criança é assim mesmo, deixa para lá, isso vai passar. Tem coisa que passa, tem coisa que não. Né? Então, realmente assim, esse coração da escuta, né? De se importar. Para poder disciplinar, eu preciso me importar agora, eu preciso olhar para o coração dele agora, né, para conseguir chegar nesse acesso, porque aí, eu sempre brinco assim com as mães que eu converso, eu falo: olha, gente, fica tranquila, quando você acha que você está aprendendo, eles mudam de fase. Eu falei assim: nossa, agora aprendi, nossa, Dominei agora dominei. Não, porque passou, eles mudaram de fase, eu preciso aprender tudo outra vez, né? Mas quando você demonstra o amor e quando você consegue se interessar por ele agora, né? E parar tudo e se interessar e dar o ouvido e mesmo assim conseguir pontuar, né? Eu estava ouvindo ela falando, né? A Ju falando sobre a adolescência e a postura dela com a adolescente dela, eu falei: Senhor, é assim, Senhor, é assim que eu preciso ser, né? Quando eu crescer, quando chegar a minha vez, eu preciso ser assim, né? Então, por isso que essas conversas são tão importantes, né? Porque não que nós não vamos errar. Porque até assim, eu falo, minha mãe, os meus pais, eles fizeram o melhor que eles puderam. Nenhum pai, nenhuma mãe tem uma atitude para magoar o filho, para macular ele, ou para deixar ele entristecido, ou para que depois, quando ele ficasse adulto, falar: porque a minha mãe...
todos os pais e mães, eles querem acertar. Uhum. Mas mesmo assim, não vai ter erros, porque nós somos humanos e porque a gente não está dentro do coração do outro, nem na mente do outro. E também a gente, mãe e pai, não está para suprir as expectativas do filho, porque a expectativa dele é outra coisa. Tem coisas que vão ser supridas só em Cristo. É verdade. Né? E esse olhar para o coração da criança também vale a gente conversar aqui que esse sim, esse não, essa disciplina, também eu preciso apresentar Cristo para o meu filho, né? Nós somos pastores em casa, mas isso não significa que os meus filhos são cristãos ou que eles são salvos ou eles estão longe da perfeição e eu nem quero que eles sejam perfeitos, porque eles não são perfeitos. Mas eu preciso apresentar Cristo. Eles precisam se converter, eles precisam ter o encontro deles com Cristo, com Jesus, que é deles. A gente apresenta, a gente vive Jesus. E chega uma hora que eles vão ter que decidir por eles mesmos, né? Que é uma decisão particular, né? E a gente crê que o Espírito Santo ele é maravilhoso para fazer aquilo que a gente, como mãe e como pai, não tem acesso. O coração dele está na mão do Senhor, né? Eu acho que esse amor e esse não deixar de enxergar, apesar do cansaço, apesar da idade difícil, porque aí você consegue colher bons frutos mais para frente, né? Eu acho que esse é o caminho. E como a gente pode encontrar... Porque assim, a Bíblia diz que Jesus era... Né, a gente tem que refletir Jesus dentro de casa. E a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Né? Ele diz para a mulher, cadê os teus acusadores? Também eu não te acuso. Agora, vai e não peques mais. Como a gente exerce exatamente esse papel de Cristo para os nossos filhos? Onde a gente corrige e demonstra graça, assim como Jesus fez com a gente. Eu até citei esse nome que eu gosto de usar muito, que é esse depósito moral. Então, assim, o quanto o depósito... Vamos imaginar um depósito mesmo. Um armário, um quartinho, um arquivo. O quanto tá cheio lá da palavra de Deus que eu ensino pro meu filho. Para que na hora que ele precisa, ele vai lá pegar aquele conteúdo e falar, Jesus faria isso. Né? Então, o quanto está cheio esse depósito do que Jesus... O que é essa graça, o que é essa verdade, o que é a justiça, o que é o amor, o que é a longanimidade, o que é a paciência, o que é o domínio próprio. Então, o que é tudo isso na prática, para que na hora que meu filho se vê numa situação, ele consiga ir lá e falar, não, eu sei. Isso daqui é essa condição que eu preciso. Então, acho que mais do que nunca, entender que a gente volta para o início do início, o tempo de qualidade para o meu filho. Eu estou fornecendo que tipo de alimento? Né? É só bater papo? É só jogar conversa fora? Não. Todas as oportunidades são oportunidades para a gente lançar uma referência bíblica, um versículo, um ensinamento, uma devocional, um tempo em família, para que aquele depósito vai ficando cada vez mais cheio. Acho que é ser intencional, né? Acho que essa é a palavra que a gente tem tentando praticar, até mesmo porque o nosso tempo é escasso, né? Tempo em casa, tempo de dedicação, né? Porque nossa vida moderna é muito agitada e nos consome muito. Então, tudo que a gente faz precisa ser intencional, né? Não dá para, como antigamente, só vai levando. Não dá. Você precisa ser intencional nas suas atitudes. A Juliana mencionou, existe também um conflito de gerações, do tipo, meu pai fazia assim e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, né? Por que você está reagindo assim? O que você colheu porque teu pai ou tua mãe reagiu assim, gritando, coisa do tipo, e aí você repercute isso na criança, porque aí a gente volta também na questão do quarto, ela vai pro quarto, fica no celular, vai lá no TikTok, aí o pai não ensina, não tem acesso a esse coração, quem ensina é o TikTok. É isso aí. Ele não se reflete, eu quero ser como minha mãe, quero ser como Jesus, não, eu quero ser como esse influencer. Né? Então, eu acho que de tudo aquilo que a gente falou, a gente tem alguns pontos muito importantes, mas acho que o maior deles é o ganhar o coração desse filho. E a gente ganha com esse tempo de qualidade.
né? Gastando esse tempo. Porque não adianta, como vocês citaram, aliás, a Aline mesmo citou, tentar ganhar o coração na adolescência, sendo que você, né, não construiu isso quando criança. Não necessariamente, agora, meu Deus, e agora? Meu filho é adolescente e não construí. Não, calma. Mas é importante, o quanto antes, começar a construir isso, se aproximar, ter o banquinho lá, sentar, ouvir, ensinar, dar nome aos sentimentos, para quando maior ele saiba o que está acontecendo dentro dele, ensinar essa frustração e saber que a frustração dentro do ambiente familiar é um ambiente mais seguro, onde ele pode experimentar essa frustração e a gente não exportar nele, colocar sobre eles aquilo que é a nossa frustração quando criança. Então, eu acho que dentro de toda essa conversa que a gente teve aqui, eu acho que o mais importante, eu queria ouvir de vocês, e já caminhando para o encerramento, eu acho que o mais importante é a conquista desse coraçãozinho e como a gente mantém essa conquista. Tem até um livro que chama Pastoreando o Coração da Criança, que é um livro muito especial, porque às vezes a gente terceiriza, né, o sim e o não, e até o pastorear, né, esse coração para a escola, para a igreja, para o psicólogo, para, né, você terceiriza, mas o primeiro lugar, o lugar de segurança dessa criança é dentro de casa, né? É dentro da família. O resto é bônus, né? São braços a mais, né? Então, a escola é um braço, né? Um psicólogo é um braço, né? Aquilo que a gente assiste são um braço, mas o cerne mesmo é a criança, ela estar dentro de casa, né? É onde ela se sente acolhida, onde ela tem que ter voz para que ela possa bradar e falar e chorar e ok, está tudo bem, né? Então, eu acho que esses materiais de apoio também são muito legais, assim, para a gente poder acessar, né? Mas acho que o exemplo foi falado muito aqui, né? Você poder ser um exemplo. Então, você quer gerar uma mudança de comportamento no teu filho, então, seja primeiro, faça isso valer no seu coração, no seu comportamento, para que isso seja multiplicado, né? Então, é esse acesso e esse olhar, às vezes não precisa de muito. A gente como pai, como mãe, às vezes a gente quer dar receitas. Não, faz isso, quer responder, quer solucionar um problema que não precisa ser solucionado. Ele precisa ser ouvido. Né? Então, esse ouvir, esse se compadecer, essa empatia, eu acho que isso conquista tanto o coraçãozinho, o parar tudo e ouvir, né? Eu tenho um dos meus filhos, ele gosta de conversar e ele fala de tudo. Então, se você me perguntar sobre todos os Transformers, eu sei. Então, todas as séries, eu sei o nome de todos, porque eu preciso dar esse lugar de escuta. Ai, não, vai para lá, vai, né? Às vezes a gente, tô ocupada, vai. Depois você fala. Você dar esse para tudo, ouça, né? Se importe, né? A gente se importa com tanta coisa, com tanta gente. Se outra pessoa chegasse para falar com você, você pararia tudo para falar. Não espera ficar doente, né? Não espera, né? Acho que estamos todos tentando construir, né? E assim, até acalmando, acho que o coração das famílias que estão assistindo, como a Adriana colocou, às vezes da correria, do não ter muito tempo, às vezes os pais se culpam muito, né? A nossa vida é corrida, como que eu vou fazer esse tempo de qualidade, né? Que essa maluca tá falando, como é que eu vou conseguir proporcionar isso? Entenda bem que a gente está falando de qualidade, não quantidade. Perfeito. Né? Então, assim, é o que a Adriana falou. Eu tenho muito hábito, como tem toda a demanda, igreja, trabalho e tudo mais. Então, às vezes eu estou respondendo uma mensagem, eu falo, espera um minutinho, deixa a mamãe acabar de responder isso daqui. Pode falar. Então, assim, aí você para, você deixa o celular ali e vai ouvir o que está falando. Então, assim, é no trajeto da escola.
desliga as coisas que você tá e fica atento, às vezes até no silêncio, fica junto no silêncio. Você mencionou na mesa, na hora de comer, né? Então, assim, é ir para uma festa de aniversário, tá com os amigos, participa daquilo que eles estão dizendo, se interessa. Quem é fulano que vocês estão falando? Quem é ciclano? O que aconteceu? Né, eu falo que eu ensino bastante os pais a fazer perguntas, porque eles falam assim, meu filho não fala nada. Mas a pergunta é assim, como é que foi seu dia? Bom. O que você fez? Nada. Foi o que você... Legal. Eu falo, muda a pergunta. O que aconteceu hoje que te deixou chateado? Não tem como ser legal, sim ou não. Né? O que foi divertido que você viveu hoje? Conta uma aula que foi muito interessante de algum professor, um comentário. Na hora do recreio, o que você comeu? O que vocês conversaram? Porque são perguntas que vai dentro do coração. Ele vai ter que se consultar ali, simplesmente não dá para responder sim, não, legal, foi ruim, foi bom. E é interessante porque às vezes até como que eu paro tudo para fazer essas perguntas, né? É o trajeto, Mas eu lembro de uma situação que eu estava estendendo roupa. Mãe, você não vai vir brincar? Mãe, eu queria falar com você, eu queria ficar com você. Filho, então vem ficar comigo. Pega essa roupinha aqui, me ajuda a estender. Isso, E eu fui estendendo. Envolve, né, ele? Ai, mas não, você não quer ficar comigo? Vamos. E aí ele começou a estender a roupinha lá comigo e eu fui perguntando. Né? Então, hoje, vou fazer comida. Os dois, principalmente, gosta muito de cozinhar. Por quê? Vem cozinhar com a mamãe. Lógico, gente, dá mais trabalho do que eu fizer sozinha. Entendeu? Demora mais. Mas né? a me deixa um pouco mais louca. É verdade, eu sou mãe, né? Eu tenho horários. Mas, vem aqui, pega aqui, vamos pôr a mesa com a mamãe. Vamos aqui, ó, pica esse negócio. Pega o pote, põe lá. Coisas que nem que você tenha que limpar tudo de novo depois, nem que você tenha que refazer. Mas esse estar perto também te ajuda a fazer as perguntas e continuar no meio do nosso dia a dia, né? Porque filho é bênção. Filho não é ai, nossa, agora eu vou ter que ter um tempo com meu filho. Não, filho é bênção, vem aqui, meu filho, vem cá, a mamãe tá lavando um copo, e aí, ó, pega ali o potinho, né? E vamos conversando assim, né? Então, diante do que a Adri falou, eu sempre costumo dizer assim, que Deus tem leveza para esse momento na nossa vida. E as estratégias precisam vir do Senhor mesmo, né? Eu falo assim que nasce um bebê, nasce uma mamãe, um papai, mas eles não estão prontos. E aí você tem uma vida, né? E você vai depender, sim, do Senhor. Você precisa dessas estratégias para poder errar menos, porque errar, em algum momento nós vamos errar, né? Mas é da parte do Senhor mesmo, assim, não existe, volto a dizer, uma receita pronta. Eles não vêm com manual, né? Era bom se eles... Seria bom, né? Viessem com manual ali, infância, pré-adolescência, mas não vem. Quando fizer isso. Então, é da parte do Senhor mesmo que nós precisamos buscar sabedoria, discernimento. E eu falo para o Senhor, Deus precisa ser leve, né? E esse é o nosso manual. Né? Se tem um manual, é esse. Você falou, nasce um papai, nasce uma mamãe, e a gente tá aqui, né? Eu tô como pai, mas tô aqui mediando aqui vocês. 3 mães. Mas eu quero falar com você, papai. Porque, agora como pai, quero falar com você que existem muitos pais que terceirizam não só para a escola, não só para o TikTok, mas para a mãe. Então, às vezes, a mãe ela fica em casa, ela cuida das crianças, cuida do lar e tudo mais. Aí o pai vai trabalhar, volta e quer o descanso dele, a criança vem com saudade, não, deixa eu descansar, e não se envolve na educação dos filhos e acha que isso é papel da mulher. Não é. Biblicamente, não é. Então, é muito importante que você, pai, participe da educação. A mulher precisa, porque na criação dos filhos, tem papéis da mãe e o papel do pai. É muito importante saber muito bem o papel de cada um e os dois em aliança dizer para essa criança sim ou não. E que esse sim seja sim, sim. Para que a criança, mãe, pode? Não. Pai, pode? Sim. Para que haja essa aliança, para que o próprio filho veja que há uma conexão tão grande entre os dois que não adianta eu correr um pro outro, eles estão em aliança, né? Então, é muito importante para você, pai,
desenvolver isso dentro da sua casa, cuidar do seu lar, porque você é sacerdote dessa casa, você é responsável por essa casa, então não deixa tudo na mão da sua esposa. Você tem um papel extremamente importante, tal qual a sua esposa. Se você ficar em falta, lá na frente não adianta você reclamar. Então, você juntamente com a sua esposa precisam e devem, como a gente está falando bastante aqui, ganhar o coração do seu filho. E para que, quando ele tiver dúvida, ele não fique, eu vou falar com minha mãe, porque minha mãe ela vai ser mais branda, né? Ou vou falar com meu pai, que meu pai vai abrir a mão, né? E coisa desse tipo. É interessante porque quando isso tem a ver com a leveza. Quando os dois estão juntos, não fica pesado para um nem para o outro. Porque quando um está em falta, é muito difícil carregar, vira um peso, né, essa criação. Isso não significa que não vão ter... Conflitos, exatamente, né? Isso não significa que tudo o que o marido fala, a esposa concorda e vice-versa, principalmente porque são duas cabeças, duas criações totalmente diferentes, criando, tentando, a gente sempre fala assim em casa, né? Não é a sua criação nem a minha criação. O que nós vamos fazer agora, nós dois juntos, né? E a criança, para que ela se sinta segura, ela não pode sentir... mas o seu pai, mas a sua mãe. Então, por mais que você discorde, você respira fundo, deixa a voz do outro valer. E depois, a portas fechadas, vocês conversem e cheguem a um acordo. Agora, discussão na frente de criança, isso traz uma instabilidade, um desequilíbrio, um buraco no coração da criança que depois, mas ele está revoltado, ele está nervoso. O que acontece? Provavelmente é fruto desse mal-estar entre os pais. Então, essas conversas precisam ser alinhadas? Sim, não na frente de uma criança. Perfeito. Sempre a portas fechadas, combinamos, e às vezes não dá tempo, né? Principalmente, eu tô com meus numa idade assim que eles são muito rápidos, né? Rápidos e eles sabem direitinho onde é que vai. Mas a mãe falou tal coisa. Mas, eu falei, olha, a mamãe não sabia que o papai tinha combinado isso com você. Como o papai combinou, é o que o papai disse. Perfeito. Mas você... Não, eu não sabia. É o que o papai disse. Nós não combinamos juntos. Então, o que um falou, eu respaldo o que ele falou. E vice-versa. E aquilo que é meio estranho, respira fundo, dá uma segurada e resolve depois. Perfeito. E nem tudo precisa ser imediato para agora. Exatamente. Né? Então, temos que decidir ir numa festa. Posso ir? À noite a gente conversa? No final de semana a gente pode resolver juntos? Por mais que eles queiram a resposta agora. Porque eles querem justamente isso, né? Te pegar num momento ali que você tá atarefada com um monte de coisa, você fala, tá, tudo bem, sim. Mas você não conversou com o seu esposo, você não sabe o que vai ser o final de semana, se tem uma programação. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, calma, à noite a gente conversa, amanhã a gente vê, não precisa ser nada decidido agora. Por mensagem, por ligação, na hora do almoço, correndo, calma. E ver como que é uma construção, porque você disse, calma, a gente conversa depois, aí ele fala assim, mas eu quero agora, só que se você não tiver aquele contato com o seu filho, daquela questão do imediatismo que a gente já falou aqui, né, dele ficar o tempo todo no celular, ser a chupeta dele para ele ficar quietinho e você descansar, se ele ficar nisso, ele vai ser imediato. Então, é uma construção que é feita em vários detalhes, especialmente para você que é pai de adolescente, fala, poxa, eu perdi um tempo. Não, agora você pode mudar a forma de pensar e agir dentro de casa, em parceria com a sua esposa, com o seu esposo, seu marido, estarem juntos a fim de conquistar ou reconquistar, se for o caso, o coração dessa criança, se envolvendo. A gente vê, às vezes, na idade, por exemplo, a Letícia vai fazer alguma apresentação aqui no CRE, eu tô aqui, tirando fotos, sorrindo para ela, e é maravilhoso. A gente até vê vídeos nas redes sociais da diferença quando a criança tá lá procurando, e quando encontra, abre aquele sorrisão.
E aí quando cresce, amadurece, fica adolescente, e até foi mencionado isso, a gente, não, tudo bem, agora não precisa. Não precisa! Esteja lá, vai ter o campeonato de futebol, deixa ele lá, enquanto isso eu vou... Não, vai lá, torce, levanta cartaz, né, grita o nome dele, ele precisa disso até ele sair da sua casa, né? Vocês veem dessa maneira também? Sim. Sim, e sempre há tempo, né? Se não houve uma construção, isso não significa que você não possa fazer isso agora com o seu adolescente, com o seu pré-adolescente. Eu falo que acessar o coração é a todo tempo, é a todo momento, né? Fique atenta, né, ao seu filho, a esse adolescente que está passando por mudanças, que o comportamento já não é mais o mesmo, que às vezes está um pouco mais calado, né? Mas assim, acessar o coração é a qualquer momento. Não é porque ele está que você não plantou, que você não vai colher frutos, né, futuramente. Então, é importante repensar, é importante avaliar e a todo tempo trabalhar para que você tenha esse acesso ao coração. Eu falo assim que você precisa ficar atento aos sinais, né? Tem momentos que eles estão mais falantes, momentos que estão mais fechados. Eu falo que, assim, ficar atento àquele momento que ele vai abrir esse coração e você vai ter o acesso é importantíssimo, né? Então, há tempo sim, né? Eu falo que a todo tempo dá para você fazer e acessar esse coração dos nossos adolescentes. Perfeito. E eu vejo, por exemplo, na minha vida... o meu bisavô casou com a minha bisavó, se separaram, meu bisavô abandonou o meu avô casou com minha avó, se separaram, meu avô abandonou meu pai casou com minha mãe, se separaram, meu pai me abandonou. Teoricamente, o próximo da lista seria eu, mas para isso foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, na sua casa, talvez... Quebrou um ciclo, né? Existiu algo para trás... que é completamente destrutivo de forma familiar. Meus pais se separaram, teve isso e aquilo. Você é o patriarca, a matriarca de uma nova geração. Para construir, não aquilo que você aprendeu na dor, no sofrimento, mas aquilo que você vai aprender através da palavra de Deus e fazer isso vivo dentro da tua casa. Para que o teu filho seja alguém próspero, e quando eu digo próspero, não estou dizendo de dinheiro, mas que ele alcance, ele dê 100 por 1, ele possa frutificar no Senhor. Gente, foi um prazer, uma alegria ter vocês aqui. Tem muito mais assunto. Com certeza, esse não é o último podcast que a gente vai falar a respeito da criação de filhos. A gente vai falar sobre muitos outros assuntos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito precioso. Eu espero que você tenha sido abençoado, assim como eu aqui fui abençoado aqui ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Queria que vocês deixassem uma palavrinha aqui nesse encerramento. Que Deus abençoe você, sua casa e não desista. Não desista da sua família. Dá para ser leve, fuja das comparações, né? Da família ideal, da maternidade ideal. Tenha como comparativo a palavra de Deus, né? Procure se aperfeiçoar, num podcast desse riquíssimo, né? Em conteúdo para a gente poder crescer. Eu também aprendi um monte, né? O Fernando falou assim, olha, eu também estou nessa lista. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não desista dela, né? Não desista do coração da tua criança. Amém. Bom, filho é herança bendita do Senhor. Busque da parte do Senhor sabedoria para educá-los, para levá-los quanto mais perto de Cristo. Os nossos filhos precisam ser salvos, eles precisam conhecer a Jesus, eles precisam decidir por Jesus. E você é alguém que o Senhor vai usar como instrumento para que eles possam alcançar a Cristo. É isso. E eu acho que mais do que tudo a gente entender que não estamos sozinhos na educação dos nossos filhos. Então, para a gente fugir desse grau comparativo, desse monte de famílias estruturadas que não são estruturadas, mas que passam essa imagem, vamos buscar ajuda em fontes confiáveis, em leituras confiáveis, rede de apoio confiável. A escola do seu filho, se consegue te dar esse suporte, busque a escola do seu filho. Não caminhe sozinho. Sozinho como pai, sozinho como mãe, sozinhos como família. Estejam sempre prontos a receber o novo, um momento cultural novo, uma geração nova, para que a gente consiga aí gerar famílias fortes no futuro e no presente. É isso. A Bíblia diz, ensina
o seu filho no caminho que deve andar. Não é o caminho, é no caminho. É você andando junto com ele, neste caminho, e ele olhando para você, vendo os resultados daquilo como é bom andar nesse caminho. Que caminho é esse? Claro, a palavra de Deus. Então não é faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você vai ter que andar juntamente nesse caminho, ensinar para ele Cristo, e nisso você vai ganhando o coração dele. Ele vai entendendo quando é sim, quando é não. Você vai tendo sensibilidade de Deus para poder dizer sim, para poder dar uma aliviadinha de repente, mas porque tem uma direção de Deus no seu coração, e você vai refletir essa paternidade, esse amor de pai sobre a vida do seu filho. Que seja assim na sua casa. Deus abençoe a sua casa, os seus filhos, o seu matrimônio, que seja uma bênção, e nos vemos então num próximo podcast aqui do Ministério de Formação Acadêmicas pela Igreja Cristã da Família, e também o CRE, Centro Renovo de Educação, com o Pode Crer. Até mais. Tchau, tchau.